E aí, galerinha do canal Abrangel, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Oceania, então gira a vinheta! A Oceania é um continente que contém 14 países, mas ele é um continente totalmente fragmentado, dividido basicamente na Austrália, que é o sexto maior país do mundo em extensão territorial, as duas ilhas da Nova Zelândia, que são ilhas consideravelmente grandes, e a ilha da Papua Nova Guiné, que também divide território com a Indonésia, que faz parte do continente asiático. Fora essas ilhas principais, a gente tem mais de 7.500 ilhas divididas aí por 70 milhões de quilômetros no Oceano Pacífico, que são divididas entre esses 14 países que a gente falou aqui agora. Se a gente considerar só o território da Austrália, ele representa mais de 90% de todo o território da Oceania, que tem cerca de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. É quase o mesmo tamanho do território brasileiro, para vocês terem uma noção. Isso torna a Oceania o menor continente entre os 6 existentes. A maior parte dessas ilhas tem formação vulcânica. Isso porque boa parte dessas ilhas ficam bem em cima do Círculo de Fogo do Pacífico, que a gente já falou em outros vídeos que eu vou deixar no card para vocês. As ilhas da Oceania são divididas em 3 grupos. O primeiro é a Polinésia, que são as ilhas do extremo leste, que ficam mais próximas da América do que da Ásia, por exemplo. A Melanésia, que é basicamente a porção central da Oceania. E a Micronésia, que é a porção ao norte da Oceania, mais próximo da Ásia. Por ter uma formação vulcânica em sua maior parte, isso faz com que o relevo da Oceania ele tem uma característica bem acidentada. Lógico que a gente tem algumas áreas de planície, mas a gente tem diversos planaltos e várias áreas de montanhas também. Uma curiosidade é que a Oceania é o único dos 6 continentes que está nos 4 hemisférios, norte, sul, leste e oeste. Isso já foi falado no vídeo sobre curiosidades geográficas, que eu falei o caso de Kiribati. Vou deixar o card para vocês também. Em relação aos climas, principalmente ao sul do continente, ao sul da Austrália e da Nova Zelândia, por exemplo, a gente tem climas mais temperados, principalmente por conta das correntes marítimas que vêm da Antártica. Então, essas correntes levam água fria para a região, então torna o clima mais frio. Já ao norte, na região da Papua Nova Guiné, Palau, Micronésia, a gente tem climas mais quentes pela proximidade com a linha do Equador. Então a gente consegue encontrar climas como equatorial e tropical nessa região. Como o território australiano ele tem grandes áreas de deserto e semiárido, também a gente encontra climas desse mesmo tipo no centro, principalmente da área do território australiano. A população da Oceania é composta por cerca de 42 milhões de habitantes em 2020, sendo que mais de 90% dessa população estão em apenas 3 países, sendo eles a Austrália, com 26 milhões de pessoas, a Papua Nova Guiné, com cerca de 8 milhões e meio de habitantes, e a Nova Zelândia, com pouco mais de 4 milhões e meio de habitantes. As 3 principais cidades, metrópoles da Oceania, ficam na Austrália. A primeira é Sydney, com praticamente 5 milhões de habitantes, já foi até sede de Olimpíadas em 2000, Melbourne e Brisbane. A Oceania, assim como a América, também foi colonizada pelos britânicos e outros povos europeus. Mas a gente tem uma grande miscigenação nesse continente. Nós temos os povos aborígenes, nós temos polinésios, maores e várias outras etnias nessa região. Existem alguns estudos que dizem que os aborígenes, os povos que vivem na Oceania, eles foram alguns dos primeiros a chegarem aqui no nosso continente, na América. Alguns cientistas compararam genomas de indígenas do Brasil e de outras partes da América com os genomas de povos aborígenes ou povos originários da Oceania. E eles viram que tem certa semelhança. Isso pode servir como comprovação científica dessa tese. Na parte econômica, a Oceania se destaca principalmente por causa da Austrália e da Nova Zelândia, que tem uma agropecuária bastante mecanizada e bastante tecnológica. E, consequentemente,
Isso faz com que eles tenham também um parque industrial alimentício bem considerável. Na parte de mineração, é bem considerável também o gás natural, o carvão, urânio, minérios de ferro, de ouro, diamantes e tantos outros. Grande parte da produção australiana é voltada para a exportação, principalmente para a China. Isso também se deve pela distância, que é teoricamente próxima. Mas se tem algo que é unânime na economia de todos os países da Oceania, é a importância do turismo. São áreas que mantêm uma natureza praticamente intocável, então isso atrai diversos turistas de todas as partes do mundo. E como são ilhas muito pequenas, às vezes esses países dependem muito da importação de alimentos. Isso faz com que o foco principal de suas economias seja o turismo. Uma curiosidade para a gente terminar o vídeo. O filme da Moana, ele é baseado em povos dessa região da Oceania, os povos polinésios. E a palavra Moana significa oceano na língua maori. Então toda a estética do filme foi baseada na pesquisa de povos polinésios. Então eles se basearam muito na cultura desses povos e também nas paisagens dessa região para eles fazerem o filme, que é um dos mais aclamados da Disney. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. Valeu!